Que Elohim nos abençoe neste momento que separamos para estarmos meditando a sua palavra, dando a cada um de nós edificação, entendimento em cada um dos seus ensinos. Convido os irmãos à leitura inicial no texto escrito por Yohanan, aparece aí nas Bíblias em português, João. Yohanan, capítulo 19. Trarei aqui uma reflexão que me veio nesta manhã, enquanto escutava a transmissão do pastor Mário desta manhã, no momento em que ele fala sobre a questão do declarar ser filho de Elohim, naquela época em que tinha sido feito um trabalho para que somente quem tivesse o direito de portar esse título fosse o imperador romano. E nesse momento em que meditávamos sobre isso, me ocorreu nessa reflexão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Também quando ele falou nesta manhã sobre a questão das tentativas da serpente, de Satã, figurado ali como uma serpente, de destruir o ungido, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E a dificuldade que inclusive Satã teve de identificar quem era esse filho esperado que esmagaria a cabeça da serpente. Ele tentou de todas as maneiras descobrir. Estava atento, mas para destruir. E quando este filho, o tão aguardado, que daria o descanso, o repouso aos que viveram pela Emuná, aqueles que estavam naquela época para recebê-lo, a Escritura diz, o próprio Yohanan fala sobre isso, veio para os que eram seus, e esses não o receberam, os seus não o receberam. Então vamos fazer essa leitura inicial desse texto que iniciou essa reflexão, aqui em Yohanan 19. Vamos ler responsivamente a partir do versículo 1, e nós vamos até o versículo 12. Pilatos, pois, tomou então a Yeshua e o açoitou. Os irmãos, olha aí, o Senhor Yeshua estava sendo julgado e uma das acusações contra ele é que ele tinha dito que era o rei, né? A acusação dele é que ele era o rei dos Yehudim. E aí, para zombar do Senhor Yeshua, olha o tratamento que eles deram, os soldados, os militares, as forças de segurança, as forças armadas da época, vestiram uma coroa de espinho e uma veste púrpura. Púrpura era uma das cores que identificavam a realeza ali do Império Romano, tanto púrpura quanto escarlate. Então, na nomenclatura mais simples, é vermelho e roxo. Então, nós vemos isso até hoje, aí nesse legado de Roma. Versículo 3. E diziam, salve, rei dos Yehudim. Soldados zombando. E davam-lhe bofetadas. Saiu, pois, Yeshua, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem.
uma observação que eu já faço aqui para os irmãos. Aqueles principais dos ministros, dos sacerdotes e os seus servos, os seus auxiliares, viram aquela cena do Senhor Yeshua sendo escarnecido por pessoas que nem de Israel, nem da nação eram. Inclusive, os romanos. É importante a gente ler esse texto sabendo que os Yehudim odiavam os romanos. Eles não queriam estar sujeitos ao imperador romano. Tanto que uma das coisas que eles esperavam era que o ungido os libertasse dessa escravidão do Império Romano, dessa sujeição a que eles eram obrigados. Então eles tinham que obedecer ao soldado romano, ao centurião, tinham que pagar impostos. Eram coisas que pesavam sobre eles, mas eles deixaram tudo isso de lado nesse momento para se levantar contra aquele que Elohim deu para cuidar deles. E eles viram o Senhor Yeshua vestido daquela forma, viram o Senhor Yeshua sendo esbofeteado, viram o Senhor com aquela coroa de espinhos, né? A coroa de espinhos certamente estava espetando a cabeça do Senhor Yeshua e possivelmente estava ali já aparecendo sangue. Então eles viram aquela cena e não se comoveram. Não disseram assim, não, já foi envergonhado, já foi zombado, já teve a punição que deveria, para que o povo aprendesse, né, que ninguém deve se opor à autoridade dos ministros. Porque, no final das contas, era isso que eles queriam. Eles queriam suprimir o Senhor Yeshua, não porque o Senhor Yeshua fosse alguém que de fato representasse um mal para o povo, mas porque eles viam em perigo o seu status, o seu domínio. Então, eles não se deram por satisfeitos. Tá vendo? Quem se levanta contra a autoridade de Elohim, né? Eles pensando, é isso aí que recebe. Se Elohim estivesse com ele não estaria desse jeito. Muitos diriam hoje. Como é que pode um Elohim estar com o homem e o homem se tratar dessa forma? Aí você pergunta para essa pessoa, então, onde é que um filho de Elohim tem que estar? O filho de Elohim tem que estar entre os grandes. Você, então me diga quem são os grandes. Aí você vai ver quem são os grandes para essa pessoa. Tem que estar do lado do presidente do país? Tem que estar do lado dos ricos? Tem que ser o premiado, o aplaudido? O Senhor Yeshua, o Senhor de todos, Supremo, recebeu esse tratamento. O maior filho de Elohim, na época o único. Hoje, o primogênito, o maior de todos, ele recebeu esse tratamento aqui. E aí a gente, aprendendo com a vida do Senhor Yeshua, a gente vê que, na verdade, o filho de Elohim ele não vai estar entre aqueles que são considerados grandes do mundo. Aí você mas e Daniel? Daniel estava entre os grandes de Babel. Mas Daniel era o quê? Qual era o status dele em Babel? Ele foi levado como cativo, como escravo. Ele e os companheiros dele. Ele foi o que prestou da nação de Israel, ou mais especificamente dos Yehudim, para ser levado, para não ser destruído. Mas ainda assim ele era escravo lá. Mas e Yosef? Yosef foi governador de Mitzrayim. Sim, mas qual era o status de Yosef em Mitzrayim? Era escravo. Se ele cometesse algum erro, o senhor dele podia chicoteá-lo, poderia envergonhá-lo. Em alguns casos, poderia até matá-lo. Yosef não tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. Escolher com quem ele casaria, construir uma casa para si, viajar. Não. Yosef, servo do Senhor, era um escravo. Mas isso o impediu de engrandecer a Elohim? Isso o impediu de demonstrar que Elohim estava com ele? Pelo contrário.
É como está escrito, Shaul fala, né? Elohim usa as coisas que são frágeis deste mundo, que parecem loucura, para mostrar que a sabedoria do mundo não é nada. Para mostrar que a força do mundo não é força. E aqui está o nosso Senhor, nosso maior exemplo. E esses ministros viram tudo isso e não se deram por satisfeitos. Não, tá bom. Já sofreu, já apanhou, já... Aqui, nesse momento, ele já tinha sido açoitado, agora zombado, escarnecido. Mas não, agora eles estão dizendo, penduram no madeiro, queremos a morte dele. E mais para frente eles vão tentar fazer com que ninguém espalhe notícia de que ele se levantou dentre os mortos e vão providenciar para que o Senhor Yeshua não ressuscite, né? Mesmo que fosse uma ressurreição falsa. E depois, percebendo que o Senhor Yeshua foi levantado de fato dentre os mortos, eles ainda assim não vão se dar por satisfeitos. Eles vão espalhar uma mentira para que o povo não creia no Senhor Yeshua. E não satisfeito com isso, eles vão fazer modificações ao longo dos tempos para que o nome do Senhor Yeshua fosse esquecido. De tal maneira que hoje em cada lugar do mundo se fala um nome. E aí quando você vem com o nome verdadeiro, as pessoas se assustam, desprezam. É o trabalho desses aqui que estavam diante do Senhor Yeshua, o Cordeiro de Elohim. Vou continuar lendo o versículo 7. Os irmãos leram o 6, não foi isso? Responderam-lhe os Erudim, nós temos uma Torá, e segundo a nossa Torá deve morrer, porque se fez filho de Elohim. Leiam os irmãos. Os irmãos observem que aqui foi onde o pastor Mário fez a inserção aqui do alerta, né? Por que Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou atemorizado? Até aquele momento não havia uma coisa tão grave, né? Mas quando toca numa coisa dessa, que tinha sido providenciada pelo próprio imperador, né? Um endeusamento do anterior, e depois essa colocação como um filho de Deus, né? O próprio imperador providenciou isso. E chega alguém sem o aval do imperador e declara isso a respeito de si mesmo, aquilo era tão sério que Pilatos... Opa, peraí. Está sendo acusado aqui de ser o rei dos Erudim. Estamos fazendo aqui, o próprio Pilatos disse, não vejo crime algum. Mas quando eles falaram isso, ele já não está falando assim, não vejo crime algum. Ele ficou preocupado. E entrou outra vez na audiência e disse a Yeshua, de onde és tu? Mas Yeshua não lhe deu resposta. Observe que até aí ele nem sabia de onde Yeshua era. Para você ver que tipo de julgamento é esse que você nem pega, né, a situação da pessoa. Né? Leiam o 10, irmãos. Tem o poder. Aqui, Pilatos acha que tem poder para pendurar no madeiro ou poder para soltar. O Senhor Yeshua ficou em silêncio. Nós vamos ler o texto que fala sobre isso. Ficou em silêncio. Mesmo diante dos seus acusadores, ele não revidou, não procurou se defender, porque ele sabia que aquele momento tinha sido predito pelo Pai. Respondeu Yeshua, nenhum poder terias contra mim ou sobre mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior erro tem. Então, cada vez mais eles vão empurrar Pilatos contra a parede
pondo em dúvida a sua lealdade ao imperador. E Pilatos, sabendo que a sua posição, seu status, dependiam dessa lealdade inquestionável, ele vai se sentir agora provocado, obrigado a cometer uma injustiça. Já tinha cometido injustiça até ali. O pessoal fala, ele lavou as mãos, mas ele já tinha cometido injustiça. Ele açoitou o Senhor Yeshua sob que acusação? Ele disse que não tinha cometido crime. Aí você vê, poxa, o juiz está dizendo que não é inocente e mesmo assim castiga. Deixou os soldados fazerem aquilo com o Senhor Yeshua. Essa é a justiça do mundo. É aquilo que eles chamam de justiça. E deram isso ao nosso Senhor. E a gente vê aqui a situação. Quem aqui, nesse contexto, teria a coragem de dizer: este é o filho de Elohim? Nós vemos algumas pessoas, no relato dos escritores que narraram essa jornada do Senhor Yeshua aqui na Eretz, e algumas pessoas que confessaram e declararam que Yeshua é ungido, o filho de Elohim. Eu não cheguei a separar esses textos, mas nós temos um caso que é bastante conhecido, que é o de Quefá, quando o Senhor Yeshua pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta de Quefá é: tu és ungido, o filho do Elohim vivo. Então ele confessou que Yeshua era o filho do Elohim vivo. Em outra ocasião, nós temos também no caso em que o Senhor Yeshua foi orar para levantar Elazar dentre os mortos. Ele está ali num diálogo com Marta. E esse texto que eu li de Quefá está em Matitiahu 16. Os irmãos quiserem anotar aí, Matitiahu 16, ele declarando que Yeshua é ungido, filho do Elohim vivo. E essa segunda ocasião que eu vou citar aqui está em Yohanan, mesmo livro que nós lemos, no capítulo 11. E aí eu vou ler aqui no versículo, a partir do versículo 24, que identifica aqui quem é que está dialogando. Yohanan 11, 24 a 27. Diz assim: disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último Yom. Se referindo aqui à palavra do Senhor Yeshua, que diz que Elazar iria ressuscitar. E ela falou: eu sei que vai ressuscitar na grande ressurreição dos mortos. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá pela eternidade. Crês isto tu? E aí Marta vai responder. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és ungido, o filho de Elohim, que havia de vir ao mundo. Mas observem que nesses dois casos aqui que a gente trouxe, o de Matitiahu, Quefá falando, ele está falando ao Senhor Yeshua, respondendo a uma pergunta do Senhor Yeshua. E aqui também Marta está respondendo a uma pergunta do Senhor Yeshua. Crês tu isto? E ele fala: sim, eu sei, Senhor, que tu és ungido, o filho de Elohim. Agora, houve alguém que declarou isso de tal maneira que as pessoas ao redor ouvissem essa declaração? É o terceiro caso que eu trago aqui, que era uma pessoa que, na verdade, não se esperaria dela que ela declarasse aquilo, ainda mais sendo romano. E se encontra aqui no próprio Yohanan. Na verdade, Yohanan não, eu separei o texto de Marcos. Marcos 15, 39. Marcos 15, 39. O Senhor Yeshua deu o brado, expirou, o véu do palácio se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse:
verdadeiramente este homem era o filho de Elohim. Na verdade, esse aqui é um resumo dos eventos, mas houve tremor, houve trevas, houve ali algumas manifestações que chegaram a esse clímax. O Senhor Yeshua bradou, entregou o seu espírito ao Pai, e aquele centurião, ou seja, um soldado romano, um comandante, observando aquilo, ele declarou, ele é um romano, ele sabia que só quem poderia ter esse título era o imperador romano. E ele teve a capacidade de dizer aquilo que Pilatos não teve. Verdadeiramente, este homem era o filho de Elohim. Observando tudo aquilo. Quem tem olhos para ver, para enxergar, é bendito. Agora, aquele que tem olhos, mas não enxerga, é cego, está perdido. É um desgraçado. E aqui a gente vê a situação. Quem teria coragem de seguir ao Senhor Yeshua e permanecer ao lado dele? A gente vê que naquele momento ali de julgamento, os discípulos ficaram apreensivos. A ponto de Kefá, né, um caso emblemático dele, perguntaram para ele, até uma empregada lá falando, não, eu te vi com ele, sai daqui, mulher. Começou a praguejar. Não põe esse nome em cima de mim, não tem nada a ver com isso. Tal era o medo, né, da repercussão, das consequências. Viram levar o Senhor Yeshua, poderoso, que operou tantos milagres, que silenciou o vento, o mar, os fez acalmar, levantou os mortos. Eles viram a glória do Senhor Yeshua no monte. Poxa, se estão fazendo isso ao meu Senhor, imagina o que vão fazer comigo. E aí foi tomado desse temor. Então, a lição que fica é, ainda que as pessoas identificassem que Yeshua era o filho de Elohim, era preciso ter coragem, emunar, confiar a sua vida a Elohim para declarar, confessar publicamente que cria que Yeshua era o filho de Elohim. Porque se o próprio Senhor Yeshua foi tratado da maneira como tratou por causa dessa acusação, imagina aqueles que pregassem isso, ensinassem isso, incentivassem as pessoas a viverem crendo nisso. E aí a gente traz para os nossos dias atuais. Qual é o problema de dizer que Yeshua é o filho de Elohim hoje? Tem alguém perseguindo alguém por dizer que Yeshua é o filho de Elohim? Agora, diz que o nome verdadeiro é Yeshua. Aí você vai ver a mudança acontecer. Não, mas eu sempre ouvi um nome tal, eu sempre orei dessa forma. É por isso que até hoje você está assim, desse jeito. Sem contato com Elohim. Reclamando da vida. Colocando a sua esperança nas coisas terrenas. Se apegando a este mundo. Porque se conhecesse o verdadeiro Salvador, se tivesse contato com o verdadeiro Elohim, a vida seria outra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente entra aqui naquela outra reflexão, que Satã, ele vem trabalhando ao longo dos séculos para, inicialmente, tentar impedir a obra realizada pelo Senhor Yeshua. E aí o pastor Mário mostrou no slide, né, que desde Ével, ele falou assim, se eu matar Ével, acabou. Porque Caim já é meu. Né? A Escritura não fala que Caim era maligno, era do maligno. Uma pessoa que não quis se sujeitar a Elohim de jeito nenhum, fugiu da presença dele. Então Satã falou assim, eu matei Ével, acabou. Mas aí o Senhor
deu um outro varão, Shet, e aí veio uma linhagem de homens que preservaram, foram leais a Elohim e se comprometeram com a sua vontade. E aí passaram-se os anos, veio a nação de Israel, as tribos, aí veio o momento de monarquia. Estão ali os reis de Israel, e aí veio a separação, o rei de Israel, o rei de Judá, e aí vem a Thalia, usada por Satã para tentar destruir ali a linhagem do rei, tendo em vista que tinha uma promessa, que da linhagem de Davi se assentaria um no trono que reinaria para sempre. E ele vai tentar destruir todos os descendentes de Davi. E é nesse contexto que vem aquela mensagem: eis que a virgem conceberá. E aí a pessoa fica pensando assim, uma virgem vai conceber? Mas o Senhor já tinha dito que aí, como se estivesse dizendo, ainda que você mate todos os varões, né, eu vou fazer acontecer a minha vontade. E o Senhor preservou ali aquela criança que foi escondida, né, e deu continuidade à linhagem de Davi, para que o plano de Elohim se cumprisse. Aí veio também o momento de Amã, que quis destruir o povo de Israel, né, na época de Esther, Ahasverosh. E o Senhor também providenciou através de Mordecai que esse plano maligno não se cumprisse. E aí ele convocou ali, a Esther convocou um jejum, o povo orou, e ela se apresentou diante do imperador da época, né, e que, com aquele receio, será que ele vai estender o cetro ou não vai? Mas, sendo projeto de Elohim, né, Elohim faz até que os inimigos, né, venham dar presentes, venham abençoar as nossas vidas. E ali o imperador estendeu o cetro e atendeu, né, ficou do lado de Esther e o povo de Israel foi salvo. Aí as pessoas olham assim, é acaso, né? Esse povo é muito sortudo. Mas o fato é que Elohim estava ali preservando o cumprimento do seu plano. E Mordecai estava ciente disso e cooperou com Elohim, expondo até mesmo a sua parenta que ele amava e que ele apresentou ao imperador, né, tendo em vista já isso, né, a salvação do povo. Então, para você ter a visão do que fazer no momento em que nós estamos vivendo, você precisa conhecer a vontade de Elohim e se comprometer a cooperar com ele. E aí vem a época do nascimento. É quando o pastor Mário, mais uma vez, menciona que Satã vai tentar usar a justiça de Yosef para atrapalhar ali o crescimento da criança no útero de Miriam. Porque se Miriam fosse morta, né, por acusação de adultério, como é que se salvaria? Mas o Senhor providenciou, falou com Yosef, e aí fugiram, porque também Rosdors tentou matar, muitas crianças foram mortas, muitas crianças foram ceifadas, e aí você para e pensa, como é que o povo aceitou isso naquela época? Baixou um decreto, todo mundo, de 2 anos para baixo, tem que morrer. Mas qual é o argumento científico? Será que alguém ia falar isso? Qual é o estudioso que está fundamentando esse seu decreto? Naquela época não tinha isso. Hoje o pessoal quer dar opinião sobre tudo, né? Não, porque eu fiz aqui um levantamento estatístico e isso é um absurdo. E se você falar o contrário, é um negacionista. Na época dos imperadores não tinha isso, né? Negacionista é você não fazer o que o imperador mandou. Mas os servos do Senhor, eles não se sujeitavam aos governos do mundo, como nesse caso. Fugiram, ficaram ali em Mitzrayim e depois, quando chegou a hora, voltaram. E aí eles podiam ter voltado, não, vamos voltar agora para uma cidade bem bonita, porque afinal de contas, Yeshua é o rei, né? Como os sábios que vieram do Oriente achavam, né? Recém-nascido rei dos Yehudim, vai nascer no meio do palácio, vai nascer numa estrebaria.
E aí é que vem a outra reflexão que eu estava fazendo. Como é que você vai avaliar se uma pessoa está com Elohim, está andando com Elohim ou não? É pelas aparências? Que você olha a vida do Senhor Yeshua, qual era a aparência que ele ostentava que hoje é tão exigida pelas pessoas para dizer que está com Elohim? Sim, você está prosperando, ou seja, você tem muito dinheiro. Você abre lá o YouTube, pelo menos para mim, né, começa a aparecer isso, né? Você tá ali, clica num vídeo, aí daqui a pouco vem assim, quer ficar milionário? Você quer marketing digital, que está muito em voga, né? Marketing digital, como ganhar muito dinheiro no marketing digital. E aí você vai ver qual é o núcleo disso tudo que é feito, né? Vender curso pela internet e fazer marketing digital. É dinheiro, amor ao dinheiro. Você tem que fazer o máximo, trabalhar duro para ganhar dinheiro. E aí você vai vendo o trabalho que as pessoas vão fazendo, vão produzindo. E você vê que muito engano, muita coisa falsa, muita coisa que não tem valor. Mas pela propaganda eles atraem as pessoas que pagam e aí depois se frustram. E uma pessoa que realmente está trabalhando de verdade, fazendo bem, está produzindo algo que é útil, algo que vai realmente transformar a vida de uma pessoa, está no meio desse bolo aí de mentira, de engano, de perversidade. Mas tudo porque as pessoas, elas querem riquezas materiais. E aí são atraídas. É o chamariz desse nicho de mercado. Quer ganhar dinheiro? Quer uma renda extra? Quer ficar livre de patrão? Aí eu quero. Não quero nem ninguém mandando em mim. Aí tem um outro aí que é o pregoeiro do Bitcoin. É um aí que está aparecendo muito. Pregoeiro do Bitcoin. Você quer fugir do Estado? Não quer pagar governo? Não quer pagar imposto? Porque se você tem casa, se você tem carro, você está sustentando o Satanás. Fala assim mesmo. Né? E aí usa a escritura, vai misturando tudo, falando que... Fala até que quando o Kefá foi pegar a moeda na boca do peixe, aquilo era o Bitcoin. Eu falei assim, esse sujeito não tem vergonha, né? E é isso, as pessoas vão usando a escritura desse jeito. Mas quem quer de fato andar com Elohim? Quem quer de fato andar com Elohim? Como é que eu vou saber quem é que está andando com Elohim? E a gente chega ali no deserto com o Senhor Yeshua, quando ele é levado pelo sopro sagrado. Isso, a gente tem alguns que falam sobre isso, mas a gente pode ver aqui o texto de Matitiarro. Matitiarro 4. Narra esse momento em que Satã veio provocar o Senhor Yeshua para que ele provasse que era o filho de Elohim, aquilo que ninguém tinha coragem do mundo, né, de declarar, mesmo reconhecendo que Yeshua era o filho de Elohim. E Satã foi ali provocar o Senhor Yeshua e Yeshua o venceu, triunfou sobre Satã. E a gente vê que muitas das coisas que Satã vai provocar o Senhor Yeshua é para que ele apresente uma aparência para as pessoas. Você tem que mostrar para as pessoas que você é filho de Elohim. Você tem que provar. Você não está dizendo, você não está pregando aí que Yeshua é o Senhor, que ele dá a vida, que ele dá tudo, que você vai ser abençoado. Como é que a sua vida é assim, sem bênção? Aí o que ele está falando de bênção? Bênção é o dinheiro. Aí chega num momento como esse, que está ali aquelas almas no sul. Muita gente ali tinha muito dinheiro, mas agora está boiando. O defunto foi afogado com as suas próprias riquezas. Não ouviu a voz, louco? Você está preparado? Esta noite
As águas foram subindo, a pessoa não se deu conta. Às vezes ficou agarrada lá na riqueza. Não, aqui não vai chegar não. Está bem fechado, está bem vedado. Louvado seja o Senhor. E aí diz aqui, Matitiarro, aparece aí Mateus nas Bíblias, capítulo 4. Então foi conduzido Yeshua pelo sopro ao deserto para ser tentado por Satã. E tendo jejuado 40 leilot, ou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem pães. E aí quer que o Senhor Yeshua demonstre que ele é o filho de Elohim. Mas o Senhor Yeshua vai refutar Satã pela palavra de Elohim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahuvá. Então Satã os transportou à cidade santa, então já foi lá para Jerusalém, colocou sobre o topo do palácio. Aqui, ó, faz isso aqui que todo mundo vai ver, e tu és o filho de Elohim. E vai citar o texto da Escritura, para enganar, como muitos fazem. Mas o Senhor Yeshua mais uma vez pela palavra: não tentarás Yahuvá teu Elohim. E aí Satã mais uma vez vai mostrar, né, os reinos do mundo. Fala assim, ó, essa glória aí, essa grandeza do mundo, não quer não? Como se ele estivesse ali no domínio daquelas coisas. E o Senhor Yeshua vai demonstrar para ele que aquilo não era o que estava movendo a sua jornada. O que ele vai responder? Vai-te, Satã. Porque está escrito, aí Yahuvá teu Elohim adorarás ou se prostrarás, e só a ele servirás. Porque Satã aqui queria receber o que só a Elohim deve ser dado. E aí Satã foi embora. Mas por um momento, né? Aqui nesse texto não dá esse detalhe. Mas ele ficou procurando uma nova oportunidade para pegar o Senhor Yeshua. A todo momento tentando fazê-lo falhar na missão. Para que então a cabeça dele não fosse esmagada. Mas nós sabemos qual foi o fim de Satã. Pelo menos nessa tentativa de destruir o ungido, de impedi-lo de chegar e depois de fazê-lo falhar. Ele foi expulso do Shammai. O Senhor Yeshua chegou lá, tomou o livro selado, começou o julgamento. E o primeiro a ser jogado fora foi Satã com seus rebelados. E agora Satã está furioso contra quem? Contra os que guardam o testemunho de Yeshua, os que guardam os seus mandamentos. Eu escrevi aqui, observe que a aparência não guiará ninguém à verdade. Ali no texto que descreve o comportamento do Senhor Yeshua, como seria o ungido, vamos lá para Yeshayahu, ler aqui mais 2 textos para encerrarmos nossa meditação. Primeiro em Yeshayahu 53, aparece aí Isaías. A aparência não vai guiar ninguém à verdade, porque Satã ele é especialista em usar aparência. Os propagandistas que tem aí, o pessoal que trabalha com publicidade, como é que a pessoa faz para fisgar o cliente, fisgar o consumidor? Ele usa da aparência. Fazer você acreditar que aquilo que está diante dos seus olhos vai se repetir na sua vida se você consumir aquele produto, aquilo que está sendo oferecido. Satã é especialista nisso. Enganar, mentir, iludir. E por isso também o Senhor Yeshua ele não estava interessado em mostrar a aparência para atrair uma multidão que viria atrás da aparência e não do que ele estava realmente oferecendo. A vida eterna, o repouso da alma, a salvação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Yeshayahu 53. Eu vou ler aqui o capítulo todo, que é uma descrição da obra do Senhor Yeshua. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Yahuvá? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma era seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não tinha, olhando só a aparência, por que eu vou atrás desse homem aí?
E ainda mais sabendo de onde ele é. Eu vou atrás de um morador de comunidade? Um favelado? Um pé rapado? O pai dele fez faculdade? Não tem nem faculdade. Não é assim hoje? Você não tem nem o primário. No caso do senhor Yeshua, não teria nem o primário. Não foi nem alfabetizado. Como alguns diziam, né? Iletrado. Mas ficavam admirados com a sabedoria dele, com o entendimento das Escrituras e ainda mais com o poder que manifestava. Daí o ódio dos servidores de Satã contra o Senhor Yeshua, a ponto de olharem aquela cena ali diante de Pilatos e não se comoverem, porque estavam tomados pelo ódio. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os varões. Aí a gente lê o texto narrado pelos servos do Senhor, aí acha que as multidões iam atrás do Senhor Yeshua e era só beijos e abraços, né? Mas está aqui, era desprezado, indigno entre os varões, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os varões escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Observem isso aqui. O julgamento que as pessoas fazem de um servo de Elohim pelo fato de ele estar sendo, muitas vezes, provado por Elohim, instruído por Elohim no meio de uma tribulação. Reputávamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido, porque o Senhor Yeshua estava passando por todas aquelas dores. Como é que pode uma pessoa ser filho de Elohim e passar por isso? Não, filho de Elohim não passa por isso. Diz a pessoa que não tem a palavra de Elohim no coração. Vive por imaginação e não pela emuná. Mas aqui o Yeshayahu vai dizer qual é a realidade. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas perversidades. O castigo que nos traz o Shalom estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Yahová fez cair sobre ele a perversidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Olha diante de Pilatos ali, diante dos seus acusadores, o Senhor Yeshua. Oprimido, injustiçado, escarnecido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da hérito dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram aos criminosos sua sepultura, e ao rico na sua morte. Então ele foi morto como se fosse um bandido. Não por ter feito violência, e não por ter se achado engano na sua boca. Então ele não foi morto como um bandido porque ele tenha transgredido o mandamento de Elohim, feito algum mal, ou dito alguma mentira, dito alguma injustiça. Ele recebeu esse tratamento porque Yahová quis esmagá-lo e o fez enfermar, quando colocou a culpa. A sua alma verá a sua semente, prolongará os yamim, e o querer de Yahová na sua mão prosperará. O trabalho da sua alma verá e se saciará. Pelo seu conhecimento justificará o meu servo a muitos, e suas maldades ele carregará. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o erro de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor Yeshua até para com aqueles que estavam ali pulando, se alegrando diante do madeiro, ele pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o Senhor Yeshua em nenhum momento vai querer provar para o povo: não, eu sou o filho de Elohim mesmo, eu estou passando por isso porque... Em todo momento ele estava ensinando: olha, vai acontecer isso. Até os discípulos tiveram dificuldade de ver isso, né? Assim, olha, o filho do Adão vai passar por isso, vai ser morto.
e vai se levantar ao terceiro Yom. Mas numa circunstância de calmaria, de tranquilidade, né, parece que a coisa não entra, né? Fica ali, Senhor, não, tá, tudo bem. E quando acontece, deu branco. Foi cada um para um lado. Mas depois vem o Senhor Yeshua no caminho para Emaús e vai aquecendo o coração com a lembrança da palavra. E aí os discípulos recobram a alegria, a força perdida porque deixaram a palavra de lado. Mas aqui está a descrição. Olhando aquela aparência, você diria que Yeshua é valente? Diria que Yeshua é inocente? Diria que Elohim está com Yeshua? Yeshua, repare que Elohim, nesse momento que Yeshua está injustiçado, está ali no madeiro, e o pai não fala assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pelo contrário, no momento que o Senhor Yeshua carregou as nossas transgressões, ele dá aquele brado, né, do Terrilá. Elohim meu, El meu, por que me abandonaste? Porque ele carregou a nossa culpa. E o último texto ainda se encontra nesse mesmo livro, Yeshayahu 42, versículos 1 e 2. Mas aos olhos de Elohim, tudo que o Senhor Yeshua fez foi aprovado. E a prova disso é que ele o levantou dentre os mortos e o fez assentar à sua destra e lhe deu um nome que está sobre todo nome. E lhe deu também o cetro, para que ele reja as nações. E aqui em Yeshayahu 42, 1 e 2 diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu sopro sobre ele, e juízo produzirá entre as nações. Não clamará. Aqui esse não clamará aqui é no sentido de tocar trombeta para atrair as pessoas para si. Sigam-me, venham atrás de mim. Não se exaltará, nem fará escutar a sua voz na praça. O Senhor Yeshua não estava preocupado em arrebanhar multidões, fazer número para fazer uma aparência. Mas como ele disse, a minha comida é fazer a vontade do que me enviou e realizar a sua obra. E assim Elohim estará conosco e nós experimentaremos essa presença. Independentemente se o mundo vê Elohim conosco ou não. Mas saibamos que se o nosso Senhor sofreu tudo isso e não foi contemplado como filho de Elohim, nós também haveremos de passar pelas mesmas coisas. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então será manifesta a realidade. Quem são os filhos de Elohim? Que não é o imperador romano, não é o religioso, mas é aquele que nasceu de Elohim e que vive conforme os mandamentos de Elohim. Amém, amados? Deixo essa meditação, que Elohim abençoe a todos.